Seja bem-vindo ao canal Amor Divino, onde o amor de Deus chega até você por meio da palavra e orações. Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com quem poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde, Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Felizes todos que respeitam o Senhor. E como nós precisamos respeitar o Senhor, respeitar os santos mandamentos, a liturgia, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Como que nós devemos respeitar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, o silêncio sagrado quando estamos participando da Santa Missa, porque aqueles que assim fazem são felizes. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu que temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz e tudo irá bem. Deus é feliz e Ele quer derramar sobre nós esta felicidade, esta beatitude. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando abriu os seus lábios para pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que Ele disse foi essa. Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, o que é o reino dos céus? É a vida eterna, é a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, Pai, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. Esta é a vida eterna. E quanto mais vai passando a vida terrena, a vida biológica, São João, para designar a palavra vida, ele usa 2 vocábulos diferentes no seu evangelho: bios e zoé. Bios é vida em grego, daí biosfera, biologia, biólogo, e zoé é vida com V maiúsculo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, zoé, vida eterna. E nós não podemos perder tempo com a vida biológica, porque a vida terrena, ela nos prepara a vida eterna. A vida será eterna, tanto no céu quanto no inferno. Esse é o drama. E por isso que nós precisamos respeitar o Senhor. E o modo mais excelente de respeitar o Senhor, de temer o Senhor, de adorar o Senhor, é a Santa Missa. A Santa Missa, ela é celebrada
desde que Jesus instituiu o santo sacrifício, na noite em que foi entregue, até a sua volta, nós celebraremos a Santa Missa. Esse é o mandato que Jesus deu à igreja. Mateus 26, 26. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. É o mandato do Senhor. Sem a missa, o mundo acaba. Santo Afonso de Ligório disse isso: o mundo só não acabou, só não se destruiu completamente porque se celebra a Santa Missa. Porque as pessoas acham que o pecado, ele está só no nível moral, né? Ah, não faça isso, não pode fazer isso, não faça aquilo. Não, o pecado ele não tem somente um nível moral, ele tem um nível ontológico. O que é isso, padre? O pecado ele causa desordem na criação. Santo Agostinho diz que pecar é isso, é se autodestruir e caminhar para o nada. O Papa São Paulo VI, ele diz que o pior pecado do homem moderno é achar que o pecado não existe. O pecado não é só não pode, não faça, não vai, não é só esse moralismo desordenado que está na cabeça das pessoas. O pecado ele gera uma desordem em tudo. E o que repara isso é o santo sacrifício da missa. Santo Padre Pio dizia: mais fácil que o mundo, que a terra exista sem o sol, do que sem o santo sacrifício da missa. Se o sol se apagar, a terra congela. Se parar de celebrar santas missas, os corações congelam. A missa não será jamais, até que Jesus venha, porque esta é promessa de Deus, deixará de ser celebrada. Mas chegará um tempo em que a Santa Missa estará sendo celebrada com mais raridade na face da terra. A missa vai se esvair, a missa vai diminuir, principalmente as missas públicas. As missas públicas vai chegar um tempo que elas vão diminuir até desaparecer em algumas regiões da terra, por 5 motivos. Primeiro, epidemias e pandemias cada vez mais frequentes. Segundo, embates com as leis civis. Terceiro, e o pior de todos, massiva perda da fé por parte dos fiéis na presença de Jesus na Eucaristia. A presença real de Jesus na Eucaristia não pode ser relativizada, nem por nós católicos e por ninguém na face da terra. Deus é absoluto, Ele não pode ser relativizado, Ele não pode ser zombado, pisado, desprezado. Deus não pode ser desprezado como Ele vem sendo, não pode. Por isso que Jesus disse a Luisa Picarretta, uma mística italiana deste século XX, que quando Ele permite que as igrejas sejam fechadas e que as missas não sejam celebradas, é porque este culto não lhe agrada, porque muitas vezes é um culto que promove sacrilégios, indiferenças, friezas, missa show, missa sertaneja, missa na piscina, missa com palhaço, missa zombando de nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo e sangue de Cristo. Massiva perda da fé na presença de Jesus real na Eucaristia. Quarto motivo que as missas vão se esgotando de forma pública, infelizmente com muita dor no coração, sacerdotes infiéis que não abrem as igrejas, não celebram todos os dias e não incentivam a participação dos fiéis. Tal padre, tal povo, de Santo Afonso de Ligório. Quinto, tempos de guerra e perseguição sangrenta aos cristãos. Então, estes 5 motivos fazem com que as missas públicas vão se esgotando. Graças à providência de Deus, à misericórdia
de Deus, sempre terão sacerdotes, mesmo que às escondidas, as catacumbas, celebrando o Santíssimo Sacramento, até que o Senhor volte. Por isso, queridos, vamos valorizar a Santa Missa. Essa homilia que está indo para outros países, outros estados, valorize, meu caro fiel, caros sacerdotes, meus irmãos, valorizemos o nosso tudo, o sol da igreja, que é Jesus sacramentado. São Francisco de Sales dizia que o Calvário é a montanha daqueles que amam. O sacerdote que ama Jesus Cristo, ele vai celebrar todos os dias, ele vai incentivar o povo. Nós vamos fazer da Santa Missa, nós vamos fazer da liturgia, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo o centro da nossa vida. Por isso está escrito no Salmo 41, versículo 4: onde está o teu Deus? Recordo o tempo em que ia com o povo peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus. Quanta saudade de tempos que nós íamos a encontros e mais encontros, felizes caminhando. Hoje já está mais raro. Por isso Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Jeremias 33, 18: diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e oferecer o sacrifício cotidiano. Jeremias 33, 18. É uma promessa do Pai que jamais faltarão sacerdotes até que o Senhor venha. Mas isso pode ser raro para algumas almas daqui para frente. Amós capítulo 8, versículo 11: dias virão, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão e nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar ao outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. E não a encontrarão. Em muitos lugares, a palavra do Senhor, o sacrifício do Senhor será raro. O Monsenhor Jonas Abib, no dia 1º de julho de 2015, o Padre Jonas, que é um profeta, ele disse essas palavras: chegará uma época em que nós não poderemos cantar músicas católicas em público e nem fazer palestra. Chegará o dia em que haverá fome e sede, não de comida ou de bebida, mas da palavra de Deus. Fazendo eco a Amós, Padre Jonas, um homem cheio do Espírito Santo, santidade de vida, com um dom de profecia muito contundente na sua vida. E diz ele: infelizmente, chegará um dia em que o Evangelho será proibido de ser anunciado. No fim dos tempos, haverá muita tribulação, muitos perseguidos. Quando vier a tribulação, aqui que está, quando vier a tribulação, se não tivermos crescido na fé pela Eucaristia, seremos como as virgens imprudentes. Se não crescermos agora, se não valorizarmos agora, no Brasil e no mundo, fiéis, católicos, você que crê nos santos mistérios, valorize, vá à igreja, pede a confissão ao seu sacerdote, ao seu padre, celebrem o santo sacrifício, alimentem-se o tanto quanto puderem com amor e devoção do Santíssimo Sacramento, porque dias virão que enviarei fome sobre a terra, fome de Deus, sede de Deus, procurarão e não encontrarão. Zacarias capítulo 12, versículo 11, naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém. Por isso que Jesus, quando ele estava no Horto das Oliveiras, pronto para se entregar em sacrifício, ele disse a Pedro, Tiago e João, Mateus 26, 46, levantai-vos, vamos.
aquele que me trai está perto daqui. A traição de nosso Senhor, sacerdotes Judas, que vão traindo nosso Senhor, não celebrando, não alimentando o povo, não vivendo o seu mistério sacerdotal. Nossa Senhora Rosa Mística, ela traz uma espada no seu coração também por isso, pela perda das vocações nas famílias. São 3 espadas no coração de Nossa Senhora Rosa Mística. Depois, essas 3 espadas transformam nas 3 rosas: oração, reparação e penitência. Mas as 3 espadas é isso: a perda das vocações sacerdotais nas famílias, pela falta de atenção, pela falta de sintonia com o Espírito Santo, fica vivendo o materialismo, uma correria, uma preocupação exagerada, não querem ter filhos, os anticoncepcionais, essas cirurgias para esterilizar o homem e a mulher. Isso é abominação diante de Deus. 5º mandamento: não matarás. O Senhor é vida, vida biológica e vida eterna, A 2ª espada de Nossa Senhora Rosa Mística é pela infidelidade dos religiosos à regra dos seus fundadores. E a 3ª espada, Nossa Senhora diz, chorando, por causa dos sacerdotes Judas. E Jesus, na noite que ia ser entregue, ele disse a Pedro, Tiago e João: levantai-vos, vamos. Aquele que me trai, Judas era sacerdote, está perto daqui. Por isso, Lucas 22, 53, Jesus disse aos judeus: eu estava todos os dias convosco no templo. Jesus está todos os dias conosco no templo. Temos valorizado, temos ido visitar o templo, visitar o sacrário, conversar com Jesus, receber graças de Jesus, levantar mais cedo para participarmos da Santa Missa e sermos restaurados e transformados pelo alimento celeste, que os anjos ficam adorando, porque não podem receber, e nós sim podemos, e desvalorizamos, deixamos passar. Eu estava todos os dias convosco no templo, mas esta é a hora do poder das trevas. João capítulo 12, versículo 35, respondeu Jesus: ainda por pouco tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto ainda tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Ainda a luz está conosco. Ainda podemos celebrar. Valorizemos, caminhemos na luz e sejamos também luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Evangelizemos, não nos cansemos. Daqui para frente, queridos, venho falando em todas as santas missas, recordo e termino essa homilia desta terça-feira, dedicada aos santos anjos, que os santos anjos façam essa pregação ir no mundo inteiro, para inflamar de amor a igreja, pelo divino sacramento, pelos sacerdotes, rezar pelos sacerdotes, nos consagrar a Nossa Senhora, ajudar os pequenos e os pobres, porque as pessoas que comungam e adoram Jesus têm sensibilidade com os pequenos, ajudam os pequenos, vivem para os menores, para os sofredores, para os pobres, tanto materialmente como espiritualmente. Talvez a pobreza espiritual seja até muito maior, muito maior. Efésios capítulo 5, versículo 15, vigiai, pois, com cuidado a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo. O que é isso? Aproveitar ciosamente o tempo, é não perder tempo. São Francisco de Sales: todo tempo perdido será prestado conta diante de Deus. Todo tempo que não é dado para Deus, para a glorificação de Deus e a salvação das almas, é um tempo perdido. São Paulo está dizendo:
aproveitai ciosamente o tempo. Santo Afonso de Ligório fez um quarto voto secreto: não perder tempo, não perder tempo. E não perder tempo é centralizar, é colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Por isso, Hebreus 12:15, estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus. Estai alerta para que o Senhor não passe da tua vida sem te enriquecer, sem te transformar. Na Santa Missa, Santo Agostinho dizia: eu tenho medo da graça que passa e não volta. Aproveita a graça. Se você tem a Santa Missa, se você tem adoração, se você tem atendimento da confissão, se você tem boas pregações, se você pode verdadeiramente estar junto com a comunidade, rezando, adorando, aproveita, estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus, pois os dias são maus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,